A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde a todos, advogadas e advogados aqui presentes no painel 9. É uma honra estar aqui presidindo e moderando esse painel, onde falaremos sobre saneamento básico e recursos hídricos. Aproveito a oportunidade para parabenizar a organização de tão grandioso evento em nome do presidente Felipe Santa Cruz, na pessoa do presidente Felipe Santa Cruz. Parabéns, presidente, e toda a organização e funcionários do Conselho Federal. E agora nós vamos começar o nosso painel 9. Temos nomes aqui renomados, com os doutores Leandro Frota, Rodrigo de Pinho Bertiocelli, Rogel Martins Barbosa. Lembrando aos senhores que o nosso painel terá a duração de 1 hora. Agora vamos chamar o primeiro palestrante, Dr. Leandro Frota. Um prazer estar aqui recebendo o senhor Dr. Leandro, doutorando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente da Comissão Especial de Saneamento, Recursos Hídricos e Sustentabilidade e consultor da Comissão Especial de Direito Agrário e Agronegócio do Conselho Federal da OAB, membro do Pacto Global da Água da ONU e diretor da ABRIG. Seja bem-vindo, doutor Leandro, e a palavra é sua. Bem, antes de mais nada, eu quero aqui saudar os advogados e as advogadas. É uma honra para mim, e eu tenho certeza que para todo mundo, participar do maior evento jurídico do país, ou melhor, do mundo. Tá? Para quem não sabe, nós estamos chegando já a mais ou menos 100 mil inscritos. Então, é uma satisfação imensa participar hoje, poder fazer parte da história da nossa OAB, ainda mais num momento que nós, de pouco tempo de aprovação do nosso marco regulatório do saneamento. Então, antes eu inicio aqui, eu quero parabenizar e dar um abraço virtual para os meus colegas que vão debater aqui comigo, Rodrigo, Rogel, são figuras que eu tenho o prazer de, volta e meia, encontrar nos eventos, e saudar a nossa conselheira federal do Tocantins, tá? A doutora Kellen, que é uma advogada extremamente aguerrida e que eu, particularmente, fico extremamente feliz que esteja moderando e presidindo o nosso evento, ainda mais agora que a nossa entidade passa cada vez mais por transformações históricas, com a figura da advogada como cada vez mais como carro-chefe, alcançando excelentes posições. Infelizmente, eu inicio parabenizando a advogada, parabenizando a força da mulher, mas já começo com notícias tristes. Tá? A cada 7 lares, tá? Uma mulher não tem água. Então, quando a gente pensa e olha para o corpo feminino do nosso país, a gente já começa a perceber o que nós vamos discutir hoje, o que está em jogo. É uma questão simples. Todos nós aqui sabemos que, antes de mais nada, saneamento e recursos hídricos são políticas públicas de direitos humanos. Então, nós estamos falando de quê? Estamos falando de 100 milhões de pessoas, irmãos nossos, brasileiros como a gente, sem esgoto, 100 milhões. E 35 milhões sem água. 35 milhões sem água potável, ou seja, um simples ato de beber uma água
eles não têm essa possibilidade. Somos privilegiados, e é por isso que eu fico feliz em estar aqui hoje com o Rogel, o Rodrigo e com a nossa conselheira, porque são pessoas que entendem da problemática do saneamento, não só pelo viés teórico, mas também pelo viés prático. Hoje, falando de água, rapidamente, nós temos um grave problema no norte, só 57% das casas no norte têm tratamento de água, no nordeste são 74%, sudeste 91%, sul 90% e centro-oeste 88%. Então, a gente já começa a entender que, antes de mais nada, esse marco e essa aprovação desse marco, ele vai ter que exclusivamente olhar para o norte, já que o norte tem apenas a metade do que o sudeste tem. Estou falando de 57% de casas, ou seja, é quase nada. Falta muito ainda para o norte universalizar o sistema de água e esgoto. Bem, aprovamos esse marco regulatório, que é agora, se eu não me engano, a Lei 14.000 foi ponto que interessa para a gente, já que a Câmara foi aqui, levou esse debate adiante. A Câmara foi a grande estrela desse marco regulatório, em que pese que o governo teve a sua participação, mas a Câmara que conseguiu unir as forças e tentar chegar a um grande consenso. Bem, a Câmara ela cria uma comissão provisória de saneamento. Logo em seguida, comissão não, conselho. Logo em seguida, ela inicia audiências públicas. Tá? Primeiro, 9 audiências públicas aqui no Distrito Federal. Depois, sentiu uma necessidade, o relator sentiu uma necessidade de ampliar essas audiências públicas. Então, nós tivemos mais 4 audiências públicas aqui em Brasília e, se eu não me engano, 5 audiências públicas pelo país, tá? Sul, Nordeste, Norte, Sudeste. Nós, da OAB, tivemos não só o privilégio de participar de todas as audiências públicas, tá? Aqui em Brasília e pelo Brasil. Acho que em 2018 eu parei um pouco em casa, mas nós também organizamos a primeira audiência pública, tá? Que foi no Conselho Federal da OAB, se eu não me engano, em agosto do ano passado, onde nós conseguimos reunir ali governo, legislativo e todas as associações privadas e públicas para iniciarmos ali uma tentativa de consenso. Bem, avançamos nesse marco, depois de todas as audiências públicas, tá? Alguns pontos foram pontos assim bem polêmicos, tá? Eu tenho certeza, eu vou até deixar um aqui para o Rogel e para o Rodrigo comentar, mas vou fazer aqui uma provocação. Eu não lembro, tá? E aí pode ser até um lapso, se em algum momento dessas audiências públicas nós discutimos política de resíduos sólidos. Eu acredito que esse artigo entrou naquela calada da noite, sem que ninguém tenha discutido, todos nós fomos pegos de surpresa e tivemos que, enfim, nos adaptar aí, já que sabemos também que os lixões são problemas crônicos aqui no nosso país. Mas, pelo que eu me lembre, a política de resíduos sólidos ela não foi discutida, inclusive a OAB foi crítica, porque eu afirmei que a gente não pode olhar o saneamento como apenas saneamento básico, né? Porque aqui no Brasil todo mundo quer ser pai de alguma coisa. Eu sou pai da lei de saneamento básico, eu sou pai da lei de resíduos sólidos. É muito pai para pouca lei
e para nenhuma efetividade, já que nós temos o brilhantismo de fazermos tratados beirando a perfeição jurídica, já que o nosso... nós, advogados aqui no Brasil, nós temos uma excelência técnica muito apurada, mas, infelizmente, essas leis aqui no Brasil elas não costumam a pegar e não são cumpridas. Bem, a Câmara ela faz o quê ali? Ela, em vez de votar o PLS do Tasso, ela simplesmente dá uma virada de mesa, né, vamos dizer assim, e coloca um novo projeto de lei. Ou seja, como sai do Senado para a Câmara, se tivesse votado igual, era para... se não tivesse tido nenhuma mudança normativa, iria para a sanção presidencial. O que a Câmara faz? Ela simplesmente abandona esse PLS, coloca um novo projeto de lei, e aí esse projeto de lei volta para o... Melhor, volta não, ele vai para o Senado, tá, como a casa revisora. E aí o senador Tasso, de novo, assume a relatoria, e numa paciência e sabedoria, ele, para não atravancar mais esse marco regulatório do saneamento, ele faz um grande acordo, tá, em que ele aprova o PL da Câmara sem modificação nenhuma. Isso para que não atrasasse mais o marco, já que nós não só estamos falando, tá, de 100 milhões de pessoas sem esgoto e 35 milhões de pessoas sem água, mas nós estamos falando, em tese, tá, pelas contas do governo, de investimentos em saneamento na casa dos 500 a 700 bilhões. Então, é isso que, aproximadamente, esse marco regulatório representa. Em que pese, tá, Rodrigo, Rogel, Kellen, eu desconfio que esses números eles já estão ultrapassados. Por quê? Porque nós fizemos essa contabilidade antes de termos uma grande pandemia mundial, antes de termos uma grave crise econômica, que é o que hoje não só o mundo passa, mas o nosso Brasil, ele aqui, infelizmente, não foi uma gripezinha, né? A crise nos pegou. Tirando a crise econômica, nós temos uma crise política onde os poderes, não só eles não conseguem conversar, como o governo federal ele não consegue ter um diálogo com prefeitos e governadores. Então, nós temos uma dificuldade de elaborar uma estratégia econômica, administrativa, para tentar sair da crise. Então, esses valores de 500 a 700 bilhões, é bom que sempre a gente deixe isso claro, foi anterior, tá, a essa pandemia. Tá? Já naquele momento, eu já tinha as minhas desconfianças que eu achava que esses valores são bem elevados. Eu não acredito que a iniciativa privada sozinha ela vai conseguir, tá, injetar esse valor para obras de saneamento, mas o que nós temos que sempre ponderar, que eu gosto muito de dizer, e aí sem entrar aqui no mérito do privado versus o público, é que, de fato, a política brasileira de saneamento ela fracassou. Ponto. E isso é até algo que eu, fazendo aqui uma triste brincadeira, todos os presidentes da República podem se unir e dizer que todos eles fracassaram. Tá? Não há um presidente que aqui no país tenha realmente implementado uma política, isso estou falando da redemocratização para cá, tá? De investimentos em saneamento. Sempre foram criados programas esses que muitas das vezes desconectados, tá, da realidade. Para os senhores terem uma ideia, antes do marco, durante a votação do marco,
a gente ouvia muito que esse marco faria com que o saneamento fosse universalizado, se eu não me engano, é 2033, não é? Bem, eu, numa conversa com a Secretaria-Geral da Presidência da República, pelo nível de investimentos que o Brasil tinha até aquele momento, tá? É porque isso daí, esses números é do Plano SAB, né? Então, ó, se tivesse tido os investimentos desde aquela época, talvez, quem sabe, poderíamos universalizar em 2033. Só que, pelas contas da Secretaria-Geral da Presidência da República, nós vamos universalizar o saneamento daqui a 115 anos. Ou seja, ninguém vai estar mais aqui, ninguém que nos escuta vai estar presente, e tenho certeza que daqui a 115 anos, se isso continuar, nós vamos ter um outro evento da OAB, certamente várias pandemias, porque as pessoas esquecem que saneamento, antes de mais nada, é política pública de saúde, tá? Então as pessoas esquecem disso, e nós vamos estar aqui ainda discutindo saneamento. Deixando claro, tá? Até para finalizar aqui, passar aqui para os meus colegas, saneamento básico, antes de mais nada, é política do século retrasado, tá? Eu sempre falo o seguinte, que eu sofro um paradoxo quando eu falo de saneamento básico. Por quê? Eu fico feliz de estarmos hoje, por exemplo, debatendo no maior evento jurídico do planeta, discutindo uma temática que ninguém gostava de discutir, que todos nós sabemos que saneamento não dava voto, né? Quem nunca que escutou, olha, isso aqui não dá voto porque ele passa o tubo, passa o cano debaixo da terra, eleitor não vê. Então, ninguém nunca quis discutir saneamento básico, ninguém nunca quis discutir políticas de recursos hídricos, a gente só lembra de recursos hídricos na escassez, tá? E as pessoas esquecem que é política do século retrasado. Então, vem aquela felicidade de estar aqui hoje discutindo com um grande público, ao mesmo tempo, aquele sentimento de, poxa, eu ainda estou, aqui no Brasil, nós ainda estamos discutindo uma política de saneamento que é básica. E o que é básico? O básico é o que todos nós temos, é o que todos nós usamos. Então, para finalizar e devolver a palavra aqui para a nossa moderadora, no Brasil não tinha nem que ter, e aí eu não sei se os senhores concordam, mas a palavra não tinha nem que ser saneamento básico, porque nem básico ele é aqui no Brasil. O básico, no resto do mundo, é saneamento avançado aqui. Imagina, Rodrigo, imagina, Rogel, a gente começar um dia a poder não só no plano, sair do plano teórico e discutir as novas tecnologias do saneamento. Nós temos um ou outro exemplo, um ou outro case aqui de sucesso aqui no Brasil, mas, como eu bem disse, 57% para finalizar no norte, 57%, quase metade do norte, 74% nordeste. Aí vem os estados privilegiados, né? As regiões sudeste, 91%, sul, 90%, e o nosso centro-oeste aqui, 88%. Então, nós temos que ainda fazer o nosso dever de casa. Eu acabei não falando da ADI, mas depois eu falo aqui no meio aqui do debate, mas logo com a sanção, tá, desse marco, o PDT ele ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade para discutir alguns artigos que aí eu tenho certeza que aqui nós vamos tocar nesse assunto e depois eu consigo aí me explicar melhor, tá bom? Obrigado, gente. Leandro, muito obrigada por sua explanação. Realmente é bastante complicada a questão do saneamento básico, principalmente agora na pandemia, que a maioria das mulheres e crianças ficam em casa, né? Obrigatoriamente nós estamos em casa. Então, isso eu acho que se torna pior ainda, a questão da falta de saneamento. Eu não me apresentei, eu sou Kellen Pedreira, conselheira federal, estou como conselheira federal pelo estado do Tocantins, estou também como vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB. Então, agora vamos passar a palavra para o doutor
Rodrigo de Pinho, que é sócio do Felsberg Advogados, ex-secretário da Coordenação de Saneamento do Conselho Federal da OAB e mestrando em Direito Público pela Fundação Getúlio Vargas. A palavra é sua, doutor Rodrigo. Olá, muito boa tarde, doutora Kellen, a quem eu cumprimento aqui todos os colegas, não só à disposição, mas todos aqueles que seguem na advocacia como um verdadeiro sacerdócio. Cumprimento também aí naturalmente o Leandro pela sua brilhante exposição, pelo Rogel, e mais fácil falar depois do Leandro, uma vez que já deixou bastante claro o nosso panorama do setor de saneamento, com os números que ele bem registrou: 100 milhões de brasileiros sem esgoto, 35 milhões de brasileiros sem água potável. Além disso, nós temos, e recentemente o IBGE atualizou os números, uma média nacional de perda de água que chega próximo a 40%. Em outras palavras, para a água chegar do ponto A para o ponto B, 40% são perdidos, a água são perdidas por perdas técnicas ou furtos, de modo que nós temos um grande espaço para aprimorar esse serviço público e proporcionar dignidade para esses milhões de brasileiros que carecem desse serviço essencial. A minha breve análise será no sentido de apontar os principais pontos de inovação em relação à Lei 14.026, a lei que revisa o marco regulatório do setor de saneamento, e nesse voo panorâmico sobrevoarei 3 principais aspectos, que é em relação à titularidade dos serviços e tratar da regionalização desses serviços, e penso que nesse tema os meus colegas também vão compartilhar, e será objeto aí do nosso debate na sequência, essa ADI, ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PDT, que versa principalmente sobre a titularidade desses serviços. O segundo flanco, o segundo caminho aí desse voo panorâmico será em relação às normas de regulamentação e o novo papel da ANA para estabelecer diretrizes regulatórias para o setor de saneamento básico. E, por último, tratar da abertura do mercado, tratar do fim dos contratos de programa e da possibilidade, como uma alternativa nesse cardápio que o gestor público terá para efetivar uma política pública no setor, que será privatizar as companhias estaduais. Portanto, regionalização / titularidade, regulação e abertura de mercado, e, naturalmente, nesse sobrevoo panorâmico, também trataremos dos vetos, uma vez que, sancionada a Lei 14.026, ela foi acompanhada de 11 vetos que deverão ser avaliados pelo Congresso Nacional, e a data de avaliação por parte do Parlamento ainda não foi definida. Então, comecemos aí nesse voo panorâmico, e ao final, e aqui será o meu recorte, a minha contribuição, será no sentido de que quais são os próximos passos para que possamos efetivamente universalizar os serviços até 2033 e responder à pergunta se a Lei 14.026 é suficiente para atrair esses investimentos e se outras regulamentações serão necessárias nesse sentido. Portanto, comecemos no sentido aí das novidades do que o Marco trouxe, e o primeiro item que eu gostaria aí de compartilhar aí com os senhores e com as senhoras é sobre a titularidade
sobre a regionalização dos serviços, uma vez que essa regionalização ou criação de blocos ou clusters é uma grande premissa e uma aposta do governo federal e também do marco regulatório para que possamos atingir a universalização dos serviços de acordo com o Plano Nacional de Saneamento, o Plano SAB, até 2033. Nesse sentido, o projeto de lei aprovado estabelece que os titulares dos serviços de saneamento são município ou Distrito Federal em caso de interesse local e o Estado, em conjunto com os municípios, por meio de uma governança interfederativa em casos de interesse comum. Então, vejam que teve um avanço em relação a 11.445, um complemento dentro de uma construção, especialmente jurisprudencial, no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a titularidade é sim dos municípios, mas numa região metropolitana ou quando esse bloco for criado, essa titularidade será compartilhada por esses entes federativos esse exercício será, portanto, por meio de uma estrutura de governança interfederativa. Então, teremos aí, como hipóteses, além das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas e micro-regiões, a possibilidade de unidade regional de saneamento básico, estabelecida por meio de lei estadual, e blocos de referência. Esses blocos de referência instituídos pela União, em casos em que os estados não implementem essas medidas. A ideia de se buscar essa regionalização é proporcionar escala na prestação dos serviços. E aqui um grande recorte: se saneamento básico é um gênero, água e esgoto são espécies, ao lado de drenagem e resíduos. E, assim como água e esgoto precisa de escala, porque é necessário assentar tubos, há obras de engenharia necessárias para esses investimentos, e levar uma rede coletora ou levar água para um pequeno sítio ou para um grande bairro ou uma grande população, a rigor o trabalho é o mesmo. São tubos, são obras de engenharia, enquanto resíduos e aqui concordo já inteiramente aqui com o que vai nos suceder, no sentido de que, e também aí com o Leandro, que o veto ao artigo 20, que tratava o setor de resíduos sólidos de maneira diferente de água e esgoto, foi um bom veto. Não há sentido de tratar de maneira diferente esses dois setores, ainda que ambos precisam de escala. O setor de lixo, portanto, precisa de OPEX, de operação, caminhão na rua, né? Que essa escala, portanto, é necessária para atrair esses investimentos, né? Então, a intenção, a finalidade da regionalização é permitir essa escala e evitar que municípios menores, individualmente, não tenham condições financeiras para buscar uma solução individualizada, que eles possam compor esses clusters, esses blocos, e, naturalmente, por uma lógica de subsídio cruzado, possam, enfim, prestar o serviço para toda a população. Embora nós tenhamos aqui ilustro um projeto nesse sentido, embora nós tenhamos modelado o bloco A antes do marco regulatório, do novo marco, mas continuaremos, enfim, trabalhando para o BNDES nos outros blocos, Agreste e Sertão, mas no bloco A, o Estado de Alagoas, por meio do BNDES, e eu tive a oportunidade de ser o responsável jurídico no consórcio que assessorou o BNDES na modelagem, o bloco A, que é o bloco da região metropolitana de Maceió,
que integra 13 municípios, com 2,6 bilhões de investimentos e valor de contrato de 5,9 bilhões, cujo edital já está, enfim, à disposição de todos, e a licitação será no dia 20, na B3, em São Paulo. Todo o projeto foi concebido para dividir o Estado em 3 blocos e os municípios deficitários se equilibrarem com os municípios supra-habitários. Então, no caso da região metropolitana de Maceió, claro que Maceió é um grande município e, isoladamente, poderia ter viabilidade econômico-financeira. Mas os municípios menores que integram essa a região metropolitana, isoladamente não teriam. Então, à medida que nós criamos esse bloco, e é uma região metropolitana, foi por uma lei complementar estadual, e esse bloco transferiu a competência, a titularidade para o Estado, que, consequentemente, está delegando, por meio de uma concessão, a iniciativa privada, houve a necessidade de se criar uma estrutura de governança interfederativa. Então, o município menor, ele continua sendo titular, mas a titularidade dele será exercida por meio dessa estrutura de governança corporativa, né? De modo que todos tenham responsabilidade, deveres, mas todos sejam beneficiários dos serviços. Então, me parece que, nesse sentido, a Lei 14.026 ela é positiva para estimular essa regionalização, porque sem ela, dificilmente nós conseguiremos atingir as metas de universalização. Um segundo tema, nessa mesma linha, tão importante quanto, é a coordenação regulatória que deverá ser exercida pela ANA, a Agência Nacional de Saneamento. Ela será responsável justamente para respeitar a titularidade dos municípios, as agências municipais, intermunicipais ou estaduais, que estarão na ponta da regulação para editar essas normas de referência. O que se busca é uma uniformidade na regulação e para que determinadas agências municipais, especialmente, e não são todas, evidentemente, mas para que não haja essa captura do interesse político. É necessário que, para que nós possamos atrair esses investimentos bilionários, já se fala em mais de 700 bilhões aí pelo governo, pelo Ministério da Economia, o dinheiro, enfim, vai para onde lhe tratam bem. É necessário ter previsibilidade para os investimentos. E para o investidor institucional, fundos de investimento, private equities, fundos internacionais, a pulverização da regulação assusta esse investidor. Antes, enfim, de estar num escritório hoje de advocacia, fiquei 5 anos como diretor jurídico e de compliance de uma multinacional espanhola com capital sul-coreano que atua no setor de água e esgoto, uma das maiores operadoras privadas no país, e nós tínhamos, à época, mais de 15 concessões, e, às vezes, para o mesmo fato, nós tínhamos interpretações regulatórias diferentes. E isso, enfim, para o investidor é algo que traz uma imprevisibilidade, e imprevisibilidades afastam o investimento. O terceiro e último flanco, nesse voo panorâmico sobre as principais novidades, é o chamado fim dos contratos de programa. Em síntese, meus amigos, contrato de programa é a relação jurídica de um determinado titular de serviço público, então, no caso do saneamento básico, os municípios, que delegavam para uma companhia estadual, a exemplo da Sabesp, Copasa, Sanepar, Embasa, Caesb, entre outras, a prestação desse serviço
mas com base no artigo 24 da Lei 8666, a Lei de Licitações, essa contratação não se exigia um procedimento licitatório, uma competição. Então, o que o novo marco busca é aumentar a participação privada no setor hoje, apenas com 6%. Então, a crítica que se faz, e esse é um veto que é o veto mais controverso e o mais discutido, é que era previsto, pelo texto aprovado no Congresso Nacional, o PL 4162, que os contratos de programa vigente e situações de prestação de serviços sem contratos de programa, e aqui, enfim, apenas um exemplo, como eu lhes comentei sobre o estado de Alagoas, dos 103 municípios objetos da modelagem, praticamente não tinham, enfim, nenhuma... Por essa razão, o texto permitia a possibilidade que os titulares, junto com as companhias estaduais, tivessem até 30 anos para regularizar essa prestação de serviço. Com o veto ao artigo 20, esse veto, enfim, bastante discutido no parlamento, na Câmara e no Senado, uma vez que seria a base de um acordo político, com esse veto, hoje, os estados e os municípios não terão esse prazo para aditar, prorrogar os contratos de fato ou os contratos de programa, e, a partir da vigência da nova lei, todos os contratos deverão ser precedidos por licitações públicas. É um tema controverso e, claro, que isso poderá também ser objeto do nosso debate na sequência. E, por último, o grande flanco, ainda nesse sentido da abertura do mercado, é a possibilidade, entre outras possibilidades, como as concessões comuns, as concessões administrativas e patrocinadas, que são espécies de PPPs, mas a possibilidade de se privatizar as companhias estaduais. Até então, se a companhia estatal, a companhia estadual, fosse privatizada, todos esses contratos de programa cairiam. E nós sabemos que uma empresa vale o seu fluxo de caixa. E, ora, se esses contratos de programa cairiam, perderiam a sua vigência, logo essa companhia estadual não teria um fluxo de caixa previsível e futuro. De modo que hoje, com a nova lei, se não houver mudança nessa relação jurídica, os contratos de programa serão preservados pelo seu prazo de vigência, o que dá uma previsibilidade de fluxo de caixa para a venda desse ativo, dessa companhia. E se essas relações jurídicas passarem por alguma modificação, o texto requer a anuência do município, que é o titular desses serviços. Então, nesse voo panorâmico, deixo registrado, portanto, essas três principais novidades: regionalização, /titularidade, regulação por meio da ANA, e estabelecendo diretrizes, benchmark para as agências municipais ou intermunicipais ou estaduais. E, por último, a abertura do mercado, e se espera que a participação privada hoje, com 6%, o mercado privado possa aumentar o seu market share e contribuir nos investimentos para a universalização. Encerro, meus amigos, aqui, já ansioso também para ouvir o Rogel, rapidamente uma conclusão e os próximos passos. Primeira, a minha modesta conclusão é no sentido de que transformar a realidade do saneamento requer um esforço conjunto e coordenado entre atores públicos e privados,
com a clareza de que a prestação de um serviço eficiente, adequado e universal deve ocupar o centro dos debates no setor. Não importa se é público, não importa se é privado, o importante é que o serviço seja eficiente e a população seja atendida. E esse grande gap que nós temos no setor, enquanto 100 milhões de brasileiros não têm esgoto, mas a cada brasileiro, em média, tem 2 dispositivos digitais que se conectam à internet, não faz sentido. É importante essa reforma regulatória para que nós possamos trazer, assim como no setor de telecomunicações e no setor elétrico, investimentos e com uma regulação independente, isenta, para preservar as políticas públicas e o interesse público. E, por último, os próximos passos. É importante sinalizar que, já no dia 20 agora de julho, um importante passo foi dado, que foi a criação, por meio do decreto 10.430, do CISB, que é o Comitê Interministerial de Saneamento. Parece óbvio, mas estávamos vivendo uma esquizofrenia institucional. Esse comitê busca colocar Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, BNDES, Caixa, ou seja, todos os atores em nível federal, para que possa existir uma política, uma articulação para que efetivamente a gente possa caminhar no aperfeiçoamento do setor. Então, esse já foi um passo importante com a edição de um decreto já na semana passada. O que se espera agora, e, na minha opinião, a Lei 10.026 foi importante, mas ela ainda não é suficiente, porque outras regulamentações, outras normas são importantes. Nós deveremos aguardar, e parece que a ANA, nos próximos 60 dias, vai publicar uma agenda regulatória para estabelecer, enfim, quais serão as próximas diretrizes de regulamentação da ANA, especialmente em relação à metodologia para se aferir a capacidade de investimento dos operadores. Porque vale lembrar que todos os operadores, públicos ou privados, deverão comprovar, de acordo com o novo marco, capacidade econômico-financeira para fazer frente às metas de universalização até 2033. Então, a necessidade dessa regulamentação para que o mercado saiba qual é essa metodologia e aí trazer investimentos. E também, outra regulamentação importante, e se espera também que o governo federal apresente um decreto já nos próximos dias ou semanas, mas é tratar dos investimentos nesses blocos regionais. E aqui, efetivamente, eu finalizo com uma dúvida, me parece uma contradição. Se nós olharmos, inclusive, o voto do senador Tasso Gereissati pela aprovação do marco, havia um desejo que esses blocos tivessem preferência nos investimentos que a União realizasse. Mas, se nós analisarmos um novo texto, especialmente a 11.445, cujo texto foi modificado para 10.26, e olharmos especificamente o artigo 50, inciso 7, há a interpretação de que os recursos federais estariam condicionados à regionalização dos serviços. Isso cria um problema à medida em que os municípios poderão ter também os seus projetos. Então, há a necessidade de um decreto para que essa dúvida, se os municípios também poderão ser agraciados com recursos federais, poderá ser feito. Então, era essa aí a mensagem. Desculpe pelo tempo e já ansioso aí em ouvir o Rogel
e também aí, mais uma vez, o Leandro. Obrigado a todos. Obrigada, doutor Rodrigo. Nós estamos aqui com o tempo apertado. Às 16h10, nós vamos ter que terminar esse painel. Então, eu passo a palavra rapidamente para escutar também, não menos importante, o nosso querido doutor Rogel Martins Barbosa, doutor em Direito dos Resíduos, advogado, presidiu a Comissão de Direito Ambiental da Subseção de Maringá e é membro do Núcleo Acadêmico da ABREM. A palavra é sua, doutor Rogel. Obrigado, Kelly. É um prazer estar falando nesse evento tão importante, né? E eu gostaria de pedir licença para cumprimentar o Conselho Federal em nome do nosso representante daqui de Maringá, que é um conselheiro federal, o doutor Ayrton Molina, que faço, então, o cumprimento em nome do doutor Ayrton Molina, e gostaria de agradecer a possibilidade de participação neste evento. Nosso caro amigo Leandro, uma pessoa espetacular, fez uma brilhante pontuação, deixou a gente com água na boca, né, Leandro? Só apresentando os detalhes complexos desse assunto tão palpitante que é saneamento, né? Porque, na verdade, de fundo, nós estamos falando de coisas muito mais importantes do que números de saneamento, nós estamos falando de vidas, né? E o Rodrigo, já tive mais uma vez a oportunidade de ouvi-lo também, é um grande técnico, tem sempre uma forma de expressar esse assunto tão árido, de forma assim tão tranquila, né? Parece que é uma coisa tão tranquila de ouvir, né? Um assunto tão árido, mas isso é em função do seu grande conhecimento da área, né? E aí nós precisamos reconhecer isso publicamente. Quero agradecer aos nossos internautas, né? Que sem eles não faria sentido a gente estar conversando aqui sobre esse assunto tão interessante que é saneamento. Mas como eu fiquei por último, a minha posição ficou muito confortável, né? Porque eu posso agora aproveitar as palestras que me antecederam e fazer os pontos que eu gostaria de fazer, né? Então, vamos lá. O Leandro, ele fez alguns aportes muito interessantes, né? Primeiro ponto, né? Preocupação, universalização. Será que nós vamos atingir universalização até 2033, né? Na verdade, ainda tem um problema, né? E quando eu falar do problema, porque eu quero toda a minha fala daqui para frente, ela tem um fundo. O fundo é lei resolve. Essa é a questão. Lei resolve. E eu falo isso como quem, inclusive, escreveu sobre isso. Eu tenho um curso, inclusive, que eu conto a história da humanidade através do lixo. Então, assim, eu vi quando houve lei, quando não houve lei, e o que resolveu realmente. E descobri que as nações que resolveram, não resolveram através de lei. Resolveram através da conduta dos seus, daqueles que estavam ali, ou seja, dos seus cidadãos, né? Isso é uma coisa muito interessante. E vivi para ver também, desde a discussão lá de 2009, do marco de saneamento, né, 11445, acho que todos nós aqui acompanhamos, né, que se recebeu com alvíceras, né, agora vai, aí precisamos de um novo marco de saneamento. Então, assim, com essa ressalva de que eu opero direito há 2 décadas, né, comecei lá no início do século, ou no final do século passado, né, início é demais, né, é de quem quer falar, então isso que eu vou pontuar. Primeira coisa, né, universalização. E ainda que atingíssemos a universalização, aqui vai nosso primeiro ponto. A própria lei de saneamento, a universalização é uma expressão contrária à própria lógica. Porque universal é aquilo que atinge a todos. E a lei fica feliz se atingir apenas 90% das pessoas com esgoto. Agora, preste atenção, quando o país falar, e nós já universalizamos o esgoto, isso quer dizer que 10% da população ainda não vai ter esgoto. Isso é grave. A gente tem um problema que a nossa república, o conceito de república, ela vem sendo ruído. A república vem sendo corroída, como se sobre ela derramasse chorume. Aqueles que conhecem essa área, né, do saneamento, chorume é aquele líquido que vem do resíduo e que é altamente corrosivo. A ADI deste partido, do PDT, é a prova de que é um partido que não sabe qual é a função do partido. Ele não sabe jogar o jogo, porque o partido não é para judicializar. Ele está lá no parquinho, votando, brigando, convencesse os seus colegas. E não viesse depois, não deram o que eu quis, vou para o judiciário. Isso não é correto com a população brasileira. Então, assim, os players, né, vamos usar essa expressão que se usa muito no mercado, não compreendem os seus papéis. O papel da discussão do legislativo, se eu não fiquei feliz com a lei, azar, né? Mas houve um momento de discussão. E isso não é considerado mais. Nós assim, somos altamente judicializantes. Outro problema grave que nós falamos em saneamento
é o problema da segurança jurídica. E novamente, eu sou um crítico. Precisamos de lei para a segurança jurídica. Esqueçam a segurança jurídica através da lei. Porque a lei, e aí falo como quem já foi procurador de ente público, quem já teve que defender a ação civil pública, quem já fez ação popular ambiental, discutindo pela população questões que foram mal resolvidas, é de que a segurança vem não da lei que é publicada, mas da decisão que se tem no judiciário. E quando nós olhamos para a questão do saneamento, nós temos muitas coisas conflitantes. E o Rodrigo, que vive isso, o Leandro, que vive isso, deve já ter sentido isso na pele. Nós temos um problema grave quando a gente discute saneamento. Seja porque se diz que a questão é muito técnica, e às vezes o próprio magistrado terceiriza a sua decisão, jogando para a mão de um perito uma questão que é absolutamente legal. E isso vira-se um grande problema para o próprio operador do direito, né? E esta é uma preocupação que nós vivemos. Então, assim, o novo marco vai realmente mudar a realidade do Brasil? Eu acho que nós temos que pensar assim. E aí volta a lembrar da fala do Leandro. Todos os presidentes falharam. Não, Leandro, os presidentes não falharam. O povo brasileiro falhou. Porque se a nação quisesse, nós não dependemos de lei para fazer. A questão, por exemplo, da qualidade do esgoto e da água. Nós estamos falando vamos atingir mais pessoas, mas nós temos um problema gravíssimo, que é de qualidade da água. Sabe, não é só, às vezes, há pouco tempo no Rio, né? A água está vindo com gosto, mas eu tenho problema aqui em Maringá, que eu tenho uma concessionária que é top, e de vez em quando a água sai com gosto. Como é que fica isso? Nós temos um problema gravíssimo, que é da contaminação da água hoje com fármacos, tá? Com desreguladores endócrinos, né? Com problema de estrogênio na água, com problema de dipirona na água. Eu estou tomando dipirona sem precisar, eu estou tomando paracetamol sem precisar, e a gente não está nem falando disso. Mas vem cá, o operador do sistema não toma água, ele precisa de uma lei para buscar um sistema mais eficiente. Então, nós temos um defeito anterior à lei, um defeito que está na população. E aí eu discuto isso até numa obra que eu já convidei os meus amigos, a doutora Kelly também, que vou estar lançando na quinta-feira, né, Filosofia do Lixo, eu discuto isso. Nós estamos terceirizando a moral, uma decisão moral de sobrevivência, de cuidar do próximo, para a lei. Se não tem lei, não precisa. Ele pode morrer do meu lado. Se não tem lei, eu posso tomar dipirona. Se não tem lei, posso tratar de qualquer jeito o esgoto, porque nós temos um problema, se nós entramos na questão da qualidade do esgoto tratado, gente, aí é pior que da água. Essa história de só DBO e DQO não resolve. Nós precisamos de algo mais, os tempos mudaram. E por falar em tempos mudaram, esses tempos começaram a mudar, e eu preciso contar isso na história, né? Já que falo para advogados, né? Foi um advogado, meus caros amigos, no século XIX, que fez uma mudança radical no pensamento do mundo, não foi um engenheiro, tá? Sobre a questão de saneamento. Edwin Chadwick, na Inglaterra. Este cara, advogado, transformou a discussão de saneamento em questão de saúde pública. E é isso. Saneamento é vida. Quando o Congresso ele teve a coragem de romper um contrato social que havia com a população, de proibir lixões, ele simplesmente olhou dados, percentuais. Mas só temos, falta 30%, falta 50%. Meus caros, nós temos casos de exemplos no mundo de lixões que contaminaram o seu entorno e a população começou a morrer no entorno. Isso eu também tenho já coisas escritas sobre isso. Meu Deus do céu, mas ninguém pensa nisso. Uma vida não justifica um prazo. E, no entanto, assim, é tratado de forma até muito casual, muito tranquila. Nós estamos falando de vida, como o Leandro falou, né? Direito humano. Então, assim, não é mero contrato público. É claro que dentro da dinâmica da nossa estrutura federativa, tudo isso é importante. Mas nada disso seria o centro da questão se nós tivéssemos realmente vontade de resolver. Então, assim, nós vemos vaidades de casas legislativas, não é assim? Nós vivemos isso, quem acompanhou viu vaidade. Nós temos problema, como o mesmo Rodrigo falou, o próprio servidor público, aonde já se viu uma norma interpretada de forma diferente em cada local que ela está, mas a gente enfrenta isso. E muitas vezes, quando nós vimos isso com o servidor,
ele fica vaidosamente afetado e diz: se o senhor não gosta, vá para o judiciário. E não é isso. O país não pode viver dessa maneira, não pode buscar. Quando a nação está doente, aí nós vivemos as raias do judiciário. E o que nós temos notado é que o problema do saneamento reflete a doença como um todo, a fragilidade de toda a estrutura do Estado brasileiro. E não é só a estrutura física ou a estrutura jurídica, mas a estrutura da própria população. A população não decidiu ainda ser realmente brasileiro. Nós não cuidamos da nação como nós devemos cuidar. Nós não cuidamos do nosso próximo como um irmão, como alguém que deve ter todo o respeito. Não é isso que é feito. Então, se o nosso problema de saneamento é algo mais profundo, é necessário lei? Pode ser, porque é em função da nossa burocracia. Mas temos 3 minutos. Eu agradeço, acho que falei demais, então, né? Eu agradeço, é que é muito palpitante. Fiquei feliz, Leandro, muito obrigado por estar ao teu lado. Rodrigo foi espetacular. A doutora Kelly nem se fala, né? Conduziu muito bem os trabalhos aos nossos internautas. E eu convido aos senhores a pensar. Mudem a forma de ver o saneamento como algo muito além do que uma própria norma, mas é uma questão de sobrevivência e qualidade de vida. Ô, Rogel, só para finalizar aqui, vou te contar uma coisa engraçada. O PDT ingressou com ação direta de inconstitucionalidade, mas vários deputados do PDT votaram a favor do marco. Então, entendeu? A cúpula partidária está desconectada do que aqueles que realmente têm voto, representam a sociedade e entendem o clamor realmente de que você não ter água e esgoto, que como o Rodrigo falou, para matar aqui logo de uma vez, quem não tem água e não tem esgoto não quer saber se o esgoto é privado ou se a água é pública, ele quer ter. Então, os partidos eles precisam realmente bater um papinho com seus parlamentares para tentar aí entender como é que o jogo funciona, né? Porque não dá para que... Isso é muito confuso para todos nós. Não, tem toda a razão. É aquele brocardo antigo, né? Quem não sabe brincar, não desce para o parquinho, né? Como bem falaram os senhores, eu escutei atentamente, pelo que me parece, a reforma regulatória do saneamento básico é tão importante quanto a reforma tributária, né? Na verdade, vai ser reformado inteiro. Senhores, muito obrigada. Infelizmente, o tempo é muito curto. Ficaria aqui a tarde inteira ouvindo a palestra dos senhores. Muito bom, um prazer enorme. Agradeço aos internautas, como disse o doutor Rogel, advogadas e advogadas aqui nos assistindo. E aqui finalizamos o painel 9. E agora vamos assistir e entrar no painel 10. Um abraço a todos. Muito obrigada.